Neste vídeo vamos te mostrar como ouvir seus próprios sentimentos a partir da filosofia de Carl Jung. Carl Jung disse uma vez que a intuição é a percepção através da inconsciência. Seus sentimentos ou intuições são inteiramente exclusivos para você e podem dizer muito sobre quem você é como indivíduo. O psicólogo suíço Carl Jung investigou extensivamente o funcionamento do inconsciente, oferecendo insights que podem nos ajudar a compreender melhor nossas intuições e a nós mesmos. A teoria mais famosa de Jung é o processo de individuação. Individuação é a arte de aprender como reconhecer seus atributos, desejos, objetivos, pontos fortes e fracos internos e mais exclusivos. A prática mais vital neste processo é a exploração do inconsciente. Uma parte da inconsciência é o que Jung chamou de sombra, ou contém todos os aspectos de você mesmo que você tenta reprimir e negar, os atributos que você tenta fingir que não possui, até o ponto de se convencer. Exemplos de tais características são raiva explosiva, ciúme, inveja, ganância, orgulho, preguiça, vaidade e muito mais. Mas suprimir ou ignorar essas características não as faz desaparecer e, em vez disso, elas crescem e apodrecem nas sombras. Esta é a causa de explosões repentinas, explosões emocionais, críticas aos outros, pensamentos indesejados, culpar injustamente os outros e muito mais. Em outras palavras, eles podem ser a fonte de suas intuições ou sentimentos viscerais menos desejáveis. Outra fonte de intuição altamente influente são os arquétipos inconscientes. Os arquétipos fazem parte do inconsciente coletivo, uma forma de inconsciência compartilhada por todos os seres humanos. Jung era da opinião de que certas partes da personalidade dos traços de uma pessoa estão presentes desde o nascimento, apenas esperando para se desenvolverem, e essa é a razão de todas as semelhanças entre pessoas de diferentes culturas, tempos e espaços. São as tendências naturais em nossas mentes que nos ajudam a compreender e reagir ao mundo que nos rodeia. Um exemplo de arquétipo junguiano é o cuidador, o desejo humano de cuidar uns dos outros. Os ensinamentos de Jung sobre o inconsciente e os arquétipos são vitais para compreender seus sentimentos viscerais e como conhecer e aprender a ouvir esses sentimentos viscerais pode melhorar sua vida. É por isso que neste vídeo vamos falar sobre como ouvir seus instintos a partir dos ensinamentos de Carl Jung. Conheça sua sombra e seu arquétipo. Jung diz que a intuição não é mera percepção ou visão, mas um processo ativo e criativo que coloca no objeto tanto quanto retira. Você pode conhecer suas intuições conhecendo sua inconsciência, analisando sua sombra, trabalhando em seu processo de individuação. Você pode fazer isso utilizando a autorreflexão, a meditação, a análise de sonhos, fantasias, impulsos e seu próprio comportamento. Por exemplo, você pode manter um diário de sonhos, no qual escreve o que lembra dos seus sonhos assim que acorda pela manhã. Os dramas podem lhe dizer muito sobre o que estava acontecendo em sua cabeça antes de você dormir, como suas preocupações, fantasias, desejos, medos e assim por diante. Se acontecer que você carrega muitas preocupações com você, isso pode afetar sua sombra e, portanto, suas intuições. Você pode sentir a vontade repentina de agir com mais firmeza do que é para esconder suas inseguranças, por exemplo. Outra maneira muito comum, mas muito eficaz, de conhecer suas intuições é simplesmente refletir sobre como você se sentiu, agiu e tomou suas decisões em um determinado dia. Reflita regularmente e pergunte-se: por que tomei essa decisão? Há algo que eu gostaria de fazer em vez disso? Ou o que eu senti no momento? Você pode praticar a reflexão em horários programados ou sempre que tiver tempo, e pode fazê-lo pensando sobre isso ou, melhor ainda, escrevendo sobre isso, também conhecido como diário. Desta forma, você examina a sua sombra. Conhecer a sombra é um processo difícil e interminável, mas incrivelmente gratificante. Quando você conhece o que você afasta, você passa a saber o que mais o motiva, e, portanto, o que forma suas intuições. Outra parte extremamente importante do inconsciente que influencia seus sentimentos viscerais são os arquétipos coletivos. É crucial identificar quais arquétipos você pode encontrar dentro de você. Exemplos dos arquétipos e dos tipos de intuições que chegam a esse tipo de pessoa são os seguintes: o herói é um lutador corajoso que acredita que, desde que trabalhe ou se esforce o suficiente, poderá alcançar qualquer coisa. Suas intuições estariam enraizadas na teimosia, na fé em suas próprias habilidades e talvez até na arrogância.
O cuidador este é um arquétipo que quase se preocupa mais com os outros do que consigo mesmo. Sua intuição é pensar nos outros antes de pensar em si mesmo, e seu instinto costuma dizer sim. O criador é um tipo muito artístico e criativo. Seus instintos costumam estar presentes, mas não de um jeito ruim, e eles têm o talento de pensar rapidamente na solução mais criativa para um problema. O rebelde, esse tipo de pessoa, é alguém que gosta de fazer suas próprias regras e ignora limites. Suas intuições costumam ser extremas, destrutivas e estão no extremo oposto do espectro. O malandro é um brincalhão que busca principalmente diversão e bons momentos. Sempre que se metem em problemas, seus instintos incluem brincar, negociar e brincar com a situação em que se encontram. O sábio considera a honestidade extremamente importante. É o tipo de pessoa que sempre tende a buscar a verdade e a ser honesto antes de qualquer coisa. E finalmente o governante é alguém que se sente mais à vontade numa posição de liderança e que luta pelo controle. Seus instintos são influenciados por esse desejo, e eles ficam mais frequentemente alertas quando têm oportunidades de aumentar seu controle, e suas intuições os levam a posições mais elevadas em sua vida, na sociedade ou na empresa. Fazer pesquisas sobre os arquétipos junguianos e tentar determinar quais deles você mais vê pode dizer muito sobre os tipos de intuições que você costuma ter. Quando você se conhece bem e, por exemplo, percebe que muitas vezes atua como cuidador, e você começará a identificar os sentimentos viscerais que resultam desse arquétipo muito mais rapidamente. É importante saber que você pode superar os arquétipos e desenvolver novos arquétipos quando pensa nisso. Além disso, Jung identificou 2 tipos de intuições, introvertida e extrovertida. A intuição introvertida concentra-se no pensamento racional e no reconhecimento de padrões, enquanto a intuição extrovertida trata da exploração de novas possibilidades. A intuição introvertida busca informações dentro de si, como resolver enigmas ou prever o futuro com base em pistas atuais. A intuição extrovertida busca ideias e soluções inovadoras, muitas vezes apresentando soluções criativas sem esforço. Portanto, para cada pressentimento que você conseguiu identificar, você pode tentar descobrir se era introvertido ou extrovertido. Em que informações foi baseado? Por exemplo, se você teve a intuição de não aceitar uma determinada oferta, é porque ela parecia superficial ou porque ouviu algo ruim sobre a pessoa que a ofereceu? O primeiro raciocínio é introvertido, baseado na própria oferta, e o segundo é extrovertido, baseado em informações externas. Dessa forma, você poderá descobrir se suas intuições são mais frequentemente introvertidas ou extrovertidas e como você pode usar isso a seu favor. Você também pode aprender a melhorar qualquer um dos 2 tipos de intuição, como explicaremos mais tarde. Sua personalidade, inconsciência e intuições estão sempre mudando. Assim, sua autoanálise deve ser permanentemente contínua. Prestando atenção ao seu subconsciente, sombra, comportamento, sentimentos e arquétipos, e analisando todos os seus sentimentos viscerais em retrospectiva, você conseguirá saber exatamente que tipos de intuições surgem em sua cabeça de vez em quando, e de onde eles vêm. 2. Remova o que bloqueia seus sentimentos viscerais. De acordo com Jung, não podemos mudar nada até que o aceitemos. A condenação não liberta, ela oprime. Mesmo quando você sabe como podem ser seus sentimentos viscerais, você pode se sentir incapaz de agir, ou o reconhecimento não é suficiente para a ação. A individuação é mais do que simplesmente conhecer-se a si mesmo, inclui também aceitar-se e depois integrar todas as suas partes, criando assim um todo. Você pode ter descoberto que tem sentimentos introvertidos úteis como resultado de um determinado arquétipo, mas também pode ter intuições conflitantes vindas da sombra. Você pode até ter sentimentos inconscientes úteis de certos aspectos de si mesmo que você afasta e que são bloqueados pelo seu arquétipo. Por exemplo, imagine alguém que é muito confiante e otimista, o que é maravilhoso, exceto quando permite que as pessoas comecem a tirar vantagem dele. Isto pode ser o resultado de um arquétipo chamado o inocente. Agora imagine que essa mesma pessoa tem alguma desconfiança ou medo em sua sombra, que ela suprime inconscientemente. Esses traços negativos só podem ser uma fonte útil de sentimentos viscerais precisos quando as pessoas o maltratam. Portanto,
quando alguém acaba usando essa pessoa de forma egoísta, a pessoa pode ter um pressentimento vindo de seus traços sombrios que identifica que isso está acontecendo, mas as intuições confiantes do arquétipo inocente substituem esse instinto. Em outras palavras, se você abraçar seu arquétipo inocente, mas rejeitar seus traços mais negativos, esse arquétipo sempre bloqueará as intuições vindas da sombra, não importa quão úteis elas possam ser. E o mesmo é verdade ao contrário, se você abraçar a desconfiança, mas nenhum dos seus arquétipos mais empáticos ou atenciosos, você se tornará alguém que nunca aprenderá a confiar ou apoiar-se em outra pessoa. Então, como você pode ter certeza de que nenhum de seus instintos está bloqueado? De acordo com Jung, o caminho para a individuação é integrar o consciente e o subconsciente. Em vez de ser dois lados separados de si mesmo, você deve ser otimista e confiante, sem ser ingênuo ou cego. Isso só pode ser feito quando você aceita todas as partes de si mesmo. É claro que isso é muito mais difícil do que parece. Conhecer e aceitar todas as partes de você mesmo é assustador. Por exemplo, a ideia de que você é na verdade uma pessoa profundamente ciumenta, ou que é secretamente egoísta, ou um pouco mentiroso, e você provavelmente não consegue se imaginar abraçando essas partes de si mesmo. No entanto, todo traço ruim tem um lado positivo. O medo e a desconfiança podem protegê-lo de situações perigosas, a raiva pode torná-lo mais assertivo e ajudá-lo a defender-se, o ciúme ou o egoísmo podem ser um ingrediente para a ambição, etc. Mesmo no exemplo que acabamos de descrever, com as intuições da sombra sendo superadas pelas intuições de um arquétipo, a sombra desempenhou um papel útil. E, além disso, é impossível não ter traços negativos. A realidade da situação é, a sombra só é assustadora e inútil quando não é reconhecida e aceita. Aceitá-lo é a melhor maneira de permitir que isso o ajude e beneficie. Então, em vez de negar ou trabalhar contra características que você preferiria não ter, pergunte-se, em que situações essas características me ajudaram? Em que situações eles poderiam me ajudar? Como eu poderia equilibrar minhas características? Seu lado sombrio e seus arquétipos estão aqui para lhe ensinar. Eles estão lá para mostrar quem você é, por que você é do jeito que é, e como isso pode ser uma coisa boa. Todos os traços de sombra e arquétipo são traços que podem ser positivos, se você os usar corretamente. Portanto, questione-se, pense em como usá-los corretamente e nunca os ignore ou rejeite. 3. Cultive a capacidade de ter seus sentimentos viscerais. Nas palavras de Jung, com a intuição não diz o que as coisas significam, mas fareja suas possibilidades. O significado é dado pelo pensamento. Através de exercícios diários, semanais ou mesmo mensais, você pode aguçar sua mente e cultivar a capacidade de ter intuições mais rápidas e benéficas. As intuições, como já foi dito, são fruto do nosso inconsciente pessoal e coletivo. Então, ao explorar sua inconsciência de diferentes maneiras, você treina suas intuições. Algumas atividades que podem ajudá-lo a cultivar suas intuições introvertidas são as seguintes: experimente ver seu problema de diferentes perspectivas, alguém que pensa de maneira muito diferente de você, do seu eu futuro, de um personagem de um filme, ou de qualquer outra pessoa que você acha que poderia ser útil. Medite e tente examinar seu mundo interior. Um dos aspectos mais importantes da meditação é testemunhar os seus pensamentos como se você fosse um estranho, você os reconhece e depois os deixa ir. Ao fazer isso você não pode se distrair ou se perder em assuntos sem importância, mas ainda está pensando. E desta forma, eventualmente podem surgir alguns pensamentos que lhe parecem totalmente novos e originais. Pensamentos que você nunca teria de outra forma. Fazer arte. Carl Jung acreditava que coisas como desenho, diário, metáforas e narrativa poderiam ajudá-lo a obter novos insights. Se você tiver um determinado problema, pode ser útil desenhar a situação ou escrever um conto ficcional sobre ela. Isso cria uma certa distância e uma visão geral da situação que pode ajudá-lo a reconsiderá-la de uma maneira totalmente nova. Algumas atividades que podem ajudá-lo a cultivar suas intuições extrovertidas são as seguintes: exponha-se frequentemente a novas situações. Experimente coisas que você nunca fez antes, converse com pessoas fora de seus círculos sociais e peça a opinião de outras pessoas com mais frequência. Fazer isso lhe dará uma ampla gama de novas ideias e perspectivas que você nunca saberia que existiam de outra forma.
Ampliar seus horizontes significa ampliar sua mente, e o que significa que você terá muito mais conhecimento para aproveitar caso tenha um problema que precise ser resolvido. Mais uma vez, faça arte. O mapeamento mental, por exemplo, é uma excelente maneira de tentar pensar fora da caixa. Ao fazer um brainstorming no papel, você se desafia a preencher a página com o máximo de informações possível e, assim, tenta esgotar todo o conhecimento que possa ter. Tente se relacionar o máximo que puder com seus problemas atuais e você descobrirá que o jornal lhe dirá mais do que você jamais imaginou. Faça uma lista de ideias e tente combiná-las, mesmo que inicialmente não pareçam combinar bem. Exemplos de fazer novas combinações como essa podem ser usar duas cores opostas em um desenho e tentar fazer com que fique bonito, usar dois ingredientes estranhos em uma receita e tentar fazer com que fique gostoso, usar duas peças de roupa que não cabem uma na outra. E tentando fazer com que funcione como uma roupa. Mas, além desse tipo de prática diária, também pode ajudar a tentar combinar vários aspectos de todas as soluções para um problema que você possa imaginar e usar isso como base para criar uma solução inteiramente nova que seja o melhor de todos os mundos. É claro que nenhum dos insights que você obtém graças a essas atividades são instintos ou intuições e afinal, eles não vieram até você espontaneamente. Porém, todas essas atividades servem como uma espécie de treinamento para a sua mente. Quanto mais insights, conhecimento e formas de pensar eficazmente você tiver, mais sua mente começará a usar tudo isso inconscientemente. Se você aprender a pensar fora da caixa, seus instintos também poderão começar a vir de algum lugar fora dessa caixa. Outras atividades recomendadas por Jung são horários diários definidos para registrar um diário reflexivo, interagir com a natureza ou passar um tempo de vez em quando reconhecendo suas sensações corporais. Todas essas práticas podem ajudar a aguçar sua mente, revelar mais do seu inconsciente, assim, cultivar suas intuições. Quanto mais você trabalha em sua mente, mais úteis se tornam seus instintos. 4. Não se perca em seus sentimentos viscerais. Em nossa citação final de Jung para este vídeo, ele diz: os intuitivos costumam ser muito pobres porque nunca esperam pela colheita. Finalmente, uma parte complicada: sempre haverá sentimentos viscerais inúteis. Isso já foi discutido antes, quando falamos sobre como sentimentos viscerais positivos podem ser bloqueados por instintos mais negativos, mas às vezes temos apenas um pressentimento inútil, sem nenhuma alternativa melhor à vista. Nosso inconsciente abriga muitos atributos, nem todos bonitos, e podem se manifestar na forma de intuições obstrutivas ou prejudiciais. Então, só porque você aprendeu como agir de acordo com seus instintos, não significa que você deva fazê-lo constantemente. Por exemplo, a raiva pode resultar em intuições úteis, mas também em intuições muito destrutivas, como o desejo de se isolar ou de alienar as pessoas. E o arquétipo do cuidador pode lhe dar algumas intuições maravilhosas, mas você também deve ignorar suas próprias necessidades e sentimentos em favor dos outros. Assim, as intuições não são algo a que ceder cegamente. Uma das coisas mais difíceis sobre seus instintos é ceder por engano a algo que acaba sendo inútil. Outro risco é quando uma intuição parece benéfica, mas existe uma alternativa ainda mais benéfica. Para determinar a legitimidade de um pressentimento, o pensamento racional é fundamental. O que seu instinto está lhe dizendo e isso faz sentido lógico? Quais são os benefícios e as desvantagens do seu pressentimento? Você também pode ter uma situação em que a opção aparentemente mais racional não pareça certa. Nesse caso, pense mais. Por que não parece certo? O que é nesta opção que faz você se sentir hesitante? Se você não consegue pensar nisso, tente outras maneiras de explorar esse sentimento inconsciente, tente meditação, desenho, escrita ou mapeamento mental, para citar algumas opções. A resposta pode vir de um canto inesperado, mas não tome uma decisão a menos que entenda por que está tomando essa decisão. Por exemplo, imagine que lhe oferecem um novo emprego que parece bom e tem melhor remuneração, mas não parece certo. Depois de alguma pesquisa interna, você poderá descobrir o porquê. Talvez você já tenha ouvido algo muito ruim sobre a empresa, talvez houvesse alguma frase suspeitamente ambígua na carta de oferta. Ambos são possíveis sinais de alerta para suas circunstâncias futuras neste trabalho, e perceber isso pode ajudá-lo a evitar uma situação totalmente ruim.
Mas talvez o seu mau pressentimento acabe sendo apenas ansiedade e insegurança, porque você não tem certeza se é digno do trabalho. Nesse caso você deve tentar combater esse sentimento e transformar sua ansiedade em um desafio para si mesmo. Aceite o trabalho e veja como você se sai. Depois, há o caso das alternativas. Talvez a sua intuição lhe diga para fazer algo que também faça sentido lógico e você tome a decisão assim mesmo. Isto, contudo, é algo que Jung desencoraja. Mesmo que pareça a melhor opção, pode não ser e pode haver novas opções por aí nas quais sua intuição não se concentrou. Portanto, sempre que estiver prestes a tomar uma decisão, reserve um pouco de tempo para pensar a respeito. Novamente, faça um mapa mental, faça arte, medite e veja o que surge. Existem consequências imprevistas a considerar? Existem caminhos alternativos que não foram explorados? Somente depois de ponderar exaustivamente todas as possibilidades você poderá determinar com segurança o melhor curso de ação. Somente se você contemplou todas as opções que poderia imaginar, você saberá se a sua opção preferida é a melhor. Além disso, alguém que sempre cede às suas intuições sem se dedicar muito provavelmente é alguém que não planeja nem pratica a paciência e duas habilidades que são aspectos muito importantes para alcançar seus objetivos. A espontaneidade pode ser ótima, mas também muito destrutiva. Pensar é o que realmente dá poder às suas intuições, porque ao avaliá-las você ganha controle sobre elas, e não o contrário. Muito obrigado por assistir.